Questão 19, também é uma questão da FGV de 2018, do Rio de Janeiro, para um estágio forense do MPE, tá? Jorge cumpre pena em razão de condenação definitiva. Quando eu falo de condenação definitiva, eu estou falando de uma condenação que há uma sentença condenatória transitada em julgado, tá? Ela é definitiva, pela prática de determinado crime. Na mesma unidade prisional, então esse é o Jorge, né, que está com uma sentença condenatória transitada em julgado. Na mesma unidade prisional, mas em outra ala, Antônio, então eu tenho uma segunda pessoa, encontra-se preso preventivamente em virtude de ação penal sem sentença. Então, ele ainda está preso de forma cautelar. Eu não tenho uma sentença condenatória definitiva, transitada em julgado ainda para o Antônio, pela suposta prática de delito idêntico ao Jorge. Então, qual é a situação? Eu tenho o Jorge e o Antônio. Ambos praticaram o mesmo delito. Um já tem uma sentença condenatória transitada em julgado e o outro não tem sentença nenhuma, está preso preventivamente. Em determinada data, Jorge e Antônio descobrem que entrou em vigor uma nova lei penal, reduzindo a sanção penal em abstrato prevista para o delito imputado a ambos, inclusive sendo a pena máxima atual inferior àquela aplicada na sentença de Jorge, considerando as informações narradas, a inovação legislativa. Então vamos lá. Eu tô falando aqui quais são os efeitos, né, então, dessa lei penal mais benéfica ao réu. A. Não poderá beneficiar Jorge. Quem é o Jorge? Que tem a sentença transitada em julgado. Tendo em vista que já houve trânsito em julgado da sentença condenatória, mas poderá ser aplicada a Antônio por ser mais favorável. Tá errado. Ela pode ser aplicada para Antônio e ela pode ser aplicada para o Jorge, tá? Quando eu tenho uma lei penal mais benéfica, ela retroage sempre em benefício do réu. Não importa se já há trânsito em julgado de sentença condenatória. É isso que diz aqui, ó, o artigo 2º parágrafo único do Código Penal. A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, nesse caso, tá? Ela vai beneficiar tanto Jorge quanto Antônio. A sentença condenatória transitada em julgado não é óbice, tá? Para que a lei penal retroaja em favor do réu, tudo bem? Então essa não é. B. Poderá ser aplicada a Antônio, pois se aplica à lei penal o princípio do tempus regium ato, independentemente da norma ser favorável ou desfavorável ao réu. Isso aqui não, tá? Não vige esse princípio do tempo regio ato, né? Se ele praticou um delito, né, com uma pena mais severa, e vem uma lei nova que o beneficia, ela retroage, tá? Então não vige esse princípio do tempo regio ato. C. Não poderá beneficiar Jorge e Antônio, tendo em vista que não estava em vigor na data dos fatos, aplicando-se o princípio do tempus regio ato. Não vigora esse princípio da lei penal no tempo, tá? A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu, tá? Isso vale para qualquer réu, inclusive para a sentença transitada em julgado. D. Poderá beneficiar Jorge e Antônio, aqui sim, pois em sendo mais favorável, deverá retroagir para atingir situações pretéritas, ainda que já amparadas pela coisa julgada. Essa é a alternativa correta, a D de dado, tá? E não poderá beneficiar Jorge e Antônio, tendo em vista que não ocorreu abolitians criminis, mas tão só alteração da sanção penal aplicável. Vamos entender isso. O que é abolitians criminis? É quando, ela existe quando uma lei nova, ela revoga, ela exclui, ela acaba com
um tipo penal. Com algo que era crime, deixa de ser crime. Então aqui eu não estou falando de abolitians criminis, né? Eu não estou falando, a situação não é uma situação de abolitians criminis, e sim de uma lei mais favorável ao réu. E ela pode retroagir sim em benefício do réu. Não é só em situações de abolitians criminis que a lei penal retroage. Se ela for de qualquer maneira mais favorável ao réu, seja com uma pena mais branda, seja com uma causa de diminuição de pena, seja como uma atenuante nova, seja como uma causa de diminuição de pena, com um regime de cumprimento de pena mais brando, ela sempre vai retroagir em favor do réu.